Sorria, você está na Bahia e eu estou de volta para a gravação do 29º vídeo de 180 da saga da segunda fase de concursos para cartório. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas aqui no estado da Bahia. Queridão, e nesse 29º vídeo de dicas para a segunda fase de concursos para cartório, eu quero falar alguma coisa absolutamente permanente. Eu quero, absolutamente pertinente, né? Não vou fazer edição não. Absolutamente pertinente. Eu passei na segunda fase de concursos para cartório do estado do Maranhão e eu estou irradiante, irradiante de felicidade, irradiante, querido, porque veja só, eu enfrentei desafios interessantíssimos para fazer essa segunda fase. Para você que me conhece, sabe que no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem pouco tempo que eu assumi o meu cartório aqui no estado da Bahia e eu estava em pleno momento de instalação do cartório. No mês de instalação do cartório aqui no estado da Bahia, foi quando nós tivemos a segunda fase lá no concurso do Maranhão. E quem assistiu o vídeo lá da época percebeu o seguinte, eu peguei um carro e andei 50 km até a cidade mais próxima. Depois eu peguei um ônibus 10 da noite para chegar às 6 da manhã em Salvador. Desci do ônibus 6 da manhã, entrei num táxi ali na Simões Filho, corri para o aeroporto para pegar o avião das 7, para embarcar, na verdade, às 6h40. Aí o meu avião saiu de lá, foi para Fortaleza, onde eu fiquei esperando mais 4 horas para entrar em outro avião para ir finalmente para São Luís. Aí cheguei lá às 3 da tarde, saí daqui 10 da noite, mesmo peguei carro, peguei avião, conexão, escambau, cheguei lá 3 da tarde em São Luís. E depois fiz a mesma coisa, ou até um pouquinho mais, para voltar para minha cidade, onde eu sou registrador de imóveis. Querido, e veja só, é fantástico saber que tudo isso valeu a pena. É fantástico saber que tudo isso valeu a pena. Na verdade, todas as coisas apontavam para eu não fazer essa segunda fase. O fato de eu já ser registrador de imóveis, o fato de eu estar aprovado também lá no estado do Pará, enfim, mas eu não costumo fugir de batalha. Eu enfrento e graças a Deus essa foi uma batalha vitoriosa. Eu estou inundado de felicidade. Bom, mas eu quero ir um pouco além desse vídeo. Eu quero falar para você quanto eu tirei na prova. Querido, a prova valia 10 e eu tirei 6,25. Acredito que eu vou subir um pouquinho a minha nota através de recursos, pois eu discordo um pouquinho da correção da banca. Acredito que eu mereceria ali um 7,5. Vamos lutar por isso. Tudo bem, mas vamos considerar que eu fique com 6,25. Querido, continuarei inundado de felicidade. Olha, quando eu comecei a fazer concurso de cartório, eu ficava louco para passar na primeira fase, só para dizer para todo mundo que eu estava na segunda. Depois que eu estava na segunda, eu ficava louco só para ir para a prova oral, para dizer para as pessoas, poxa, eu vou para mais uma prova oral. Querido, veja só, então hoje, mesmo já tendo ido para acho que 6 provas subjetivas e feito várias provas orais, eu não perdi essa emoção, essa felicidade de ser aprovado nesse concurso. Certamente para alguns essa nota é alta, para outros essa nota é baixa. Tem gente aí que reprovou, tirou 2, tirou 3, tirou 4, tirou 4,9, poxa, daria tudo para estar no meu lugar com 6,25. E tem gente que tá aí, tirou 9, que fala assim, poxa, mas essa é uma nota tão baixa. Então, para muitos é muito, para muitos é pouco. A verdade é, querido, que essa avaliação tem que vir de você. E na minha avaliação, eu estou extremamente feliz com essa nota. Então, o meu primeiro ponto sobre a prova do Maranhão tirei 6,25 e estou extremamente feliz com a nota. Vou recorrer, quero que a minha nota aumente, mas estou extremamente grato. Querido, você jamais será feliz se você não alcançar um estado de gratidão verdadeiro. A primeira coisa para você ter felicidade nesse concurso ou em qualquer coisa na vida é ter felicidade. Então, meu conselho é: seja grato, seja grato. Eu conheço pessoas que ficaram, tem um amigo meu que passou em 3º lugar em um dos maiores concursos desse país,
é um dos maiores concursos. Ele tem um cartório com rendimento altíssimo, que dá vários salários de ministros do STF, e salário não, né? Tem rendimentos que daria vários salários de ministros do STF, e querido, ele já, mesmo tendo sido aprovado nesse estado em terceiro lugar, ele já reprovou fazendo prova comigo, tirando nota mais baixa do que eu. Então, o fato do camarada ter tido uma vitória no passado não garante a vitória dele hoje. E, querido, fracasso é só uma forma de interpretar aquilo que acontece com você. Você que está reprovado, a minha mensagem para você isso aí é a escada para o seu sucesso. Saiba que tem pessoas que passaram em primeiro lugar, segundo, terceiro em um estado e reprovaram na segunda fase de outra. Eu tenho um amigo, só para você ter uma ideia, aí eu já estou falando de outro, que oferece, sei lá, 80, 100 mil reais por mês, e esse cara reprovou no concurso aqui, ó, do estado da Bahia, onde hoje eu sou registrador de imóveis. Então, cuidado com as comparações que você faz, cuidado. Hoje, uma espectadora dos meus vídeos disse assim: Paulo, eu tirei 6,75, eu devo desistir? Já devo partir para estudar para outros concursos e esquecer esse? Lógico que não, porque depois dessa segunda fase, nós ainda temos a prova oral, que vale 10 de novo. Depois da prova oral, nós ainda temos a prova de títulos, a aferição dos títulos. Depois da aferição dos títulos, nós temos a fase que em certa medida para alguns se torna a mais importante, que é a fase da escolha. Então você que tirou 6, que tirou 5, passou, queridão, não jogue a toalha porque o seu amigo tirou 8, porque ele tirou 9. Ah, mas no concurso passado eu ouvi que o cara que tirou 6, tirou 7, não pegou um cartório bom. Ei, querido, deixa eu falar um negócio para você. O seu passado não te define, o seu passado não diz quem você é, muito menos o passado de outras pessoas. Então não joga a toalha, o jogo só acaba quando termina, e esse vai terminar melhor do que começou. Segue adiante, meu querido, segue adiante. Eu tenho várias experiências, vários amigos. Vou te dar a experiência só de um amigo meu no Pará. O cara avançou quase 300 posições por conta da nota dele na prova oral. Ele tirou 6,25 na prova subjetiva, depois tirou 9,83 ou foi 9,9 na prova oral. E com isso, ele avançou inúmeras posições. E aí com os títulos ele vai avançar mais posições. E na hora da escolha, se ele for rápido e inteligente como costuma ser, ele vai passar vários candidatos por conta da melhor escolha que ele vai fazer, porque concurso de cartório tem isso para você que está começando. Às vezes, isso aconteceu no último concurso do Maranhão. Eu tenho notícias lá seguras de pessoa que ficou 100 posições atrás do fulano e escolheu melhor do que esse fulano. Isso acontece em todos os concursos de cartório. Você tem que se preparar demais para fazer uma boa escolha, porque as variáveis são grandes. Então, queridão, você que assim como eu tirou 6,25, segue adiante estudando fortíssimo, porque vai dar muito certo. O que eu aprendi com o concurso do Maranhão, com a segunda fase? Olha só, eu deixei até anotado. Cadê minha folhinha? Olha só, o que eu aprendi com o concurso do Maranhão? Eu aprendi o seguinte, querido, primeira coisa, e eu não pratiquei isso aqui lá. Eu aprendi que eu tenho que levar sempre o arsenal de segurança. Qual é o arsenal de segurança? Eu já gravei um vídeo sobre isso. As 4 armas fundamentais para a segunda fase. Está aqui nessa saga. Primeiro, você tem que levar 2 vademecums. Eu não levei nenhum, por conta da velocidade que eu saí aqui da minha cidade, da falta de cautela, olha a responsabilidade, e da falta de cautela, eu não levei nenhum vademecum. Isso atrapalhou no momento de encontrar a resposta para alguma das questões. Querido, então, primeira coisa, arsenal de segurança. Eu, inclusive, gravei um vídeo sobre isso. 2 vademecums, esse livro aqui da Martelias, além dos 2 vademecums, esse livro da Martelias, esse aqui para mim é a Bíblia da segunda fase. Legislação notarial e registral da Martelias, é o DEBS, junto com o Paulo Lepori. E além disso, o Código de Normas do Estado. Esse é o arsenal de segurança para a segunda fase, tá? 2 vademecums, perfeito? A roxinha da Martelias e o Código de Normas da Bahia. Tudo bem. Segunda coisa que eu aprendi que eu vou usar em toda a segunda fase: treinamento de longo prazo.
Tem que treinar com longo prazo, não adianta. Por isso que logo em seguida eu lancei essa saga da segunda fase, onde eu me comprometi a gravar 180 dias seguidos, dicas para a segunda fase de concurso para cartório. Já estamos no 29º dia, eu levo a sério, meu querido. Me espere aí, porque na próxima segunda fase eu quero chegar muito mais preparado do que eu cheguei lá no estado do Maranhão. Querido, o que eu aprendi? Tem que ter treinamento de longo prazo, até porque tem uma outra dica que eu vou te dar aqui, que é a seguinte: é preciso treinar escrevendo a peça para atingir o tempo certo. Uma coisa que eu aprendi é que eu preciso escrever mais, eu preciso treinar as peças constantemente, quase que diariamente. Agora eu estou fazendo isso, querendo ou não, aqui no cartório, abrindo matrícula, fazendo registro, mas geralmente as questões são de tabelionato de notas, então tenho que ficar treinando de qualquer modo, porque isso por enquanto não tem aqui no cartório, a função de notas. Querido, você tem que treinar. Uma coisa que faltou para mim lá no Maranhão foi tempo, porque eu não soube administrar o meu tempo da forma correta, por conta em função de eu estar treinando pouco a escrita da peça. Então, treine constantemente, queridão. É um jogo, você tem que treinar. E quanto mais for difícil o treino, mais fácil será o jogo. Treine, 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 treine. Perfeito? Show de bola? Isso eu aprendi. Queridão, e uma coisa que eu aprendi também no Maranhão, e eu vou lhe dar uma dica, é o seguinte: como responder por intuição. Tinha uma questão lá que perguntava sobre unidades interligadas nos hospitais. O camarada saiu lá da unidade interligada e apareceu até o seu cartório de registro civil de pessoas naturais. Que documentos ele precisa apresentar? Na hora eu não achei o provimento 13 do CNJ, não achei. Para muitas pessoas essa questão foi fácil, mas na hora eu não encontrei. Afinal de contas, como eu não administrei bem o tempo, eu fiquei com cerca de 20 minutinhos para responder 3 questões. Só que aí eu vou responder por intuição, não vou deixar isso aqui sem responder. Eu falei, poxa, eu imaginei. Poxa, lógica da vida, eu estou em frente um registro civil de pessoas naturais, saí do hospital com meu filho, o que eu tenho que mostrar? Aí eu lembrei, declaração de nascido vivo, DNV. E aí tudo que é documento que aparecia na minha cabeça, eu ia colocando lá. Resultado, valia 1, eu tirei meio ponto. Queridão, meio ponto que multiplica por 4, porque essa fase multiplica por 4 a nota. Então eu aumentei 1 ponto, na realidade, a minha nota por conta dessa questão da intuição. E outra coisa que eu aprendi, lógico que é uma intuição a partir de um contexto de informações que você tem, mas querido, eu te garanto, a maior parte da resposta foi por intuição. Eu me coloquei na situação. Isso é importante porque ninguém sabe tudo e aí você vai precisar de vez em quando de contar com essas situações. E aí, querido, eu aprendi o seguinte, lá eu não podia escrever menos de 10 linhas. Menos de 10 linhas, senão eles não considerariam a minha resposta. Como eu tinha pouca coisa para escrever, já que não sabia muito, o que eu fiz? Letra bem espaçada. Nos termos do Código de Normas da Bahia, isso aí já custou 3 linhas. Querido, quando você tiver pouca coisa para dizer, a minha dica na segunda fase é a seguinte: faça espaçamento. Não tem regra nenhuma dizendo que você tem que deixar 1 centímetro da outra palavra. Então eu fiz nos termos do código, já foi 1 linha. De normas do Maranhão, isso aí já deu mais 2 linhas. E deu certo, você está entendendo? Então esses macetes que ninguém gosta de falar é importante. É lógico que o maravilhoso seria você saber tudo e responder perfeitamente, mas essa dica pode salvar vida, perfeito? E eu consegui aumentar a minha nota por conta disso, perfeito, queridão? Então essa é a minha reflexão. Primeira coisa, agradeça, querido. E entre no estado de profunda felicidade pela aprovação. Tem gente que daria um carro para estar no seu lugar, e você que foi aprovado no estado do Maranhão e de repente não está agradecendo. Segunda coisa, querido, saiba que ainda é possível você pegar um excelente cartório. Não joga a toalha, estude bem para o concurso da IESES, prova oral, estude bastante que vai dar certo.
E querido, lembre-se que depois da prova oral ainda tem a prova de título. Lembre que depois da prova de título tem escolha. E quando chegar na escolha, você pode ter certeza que vai ter um monte de gente que não vai escolher cartório porque já tem outros cartórios e para ele não vale a pena. Ou então ele tem um determinado cargo, ganha lá seus 15 mil, tem um cartório de 35 mil por mês para pegar, só que ele não vai pegar porque para ele só compensa se for 5 vezes mais do que ele ganha. Então, querido, ainda tem muito jogo pela frente e eu espero encontrar você lá. Eu espero encontrar você lá na prova oral do estado do Maranhão, realizado pela IESES. Querido, se você gostou desse vídeo, aperta o botão do curtir, mas não sai daí sem a minha dica motivacional. Todo dia aqui no canal tem dica motivacional. Vamos para a de hoje? Ó, essa vai para você que reprovou aí no concurso, ou do Maranhão, ou em outro concurso, ou que teve algum fracasso aí na sua vida emocional, sei lá, serve para todas as áreas da sua vida. Hoje eu vou falar sobre fracasso. Querido, só frases de gigantes do mundo do empreendedorismo. Olha só, primeiro, é uma frase de Sarah Blackley, a mais jovem bilionária empreendedora, criadora da própria fortuna com a Spanx, que comercializa roupas íntimas modeladoras, aquelas em estilo cinto ou bermuda, que aperta e ajeita a silhueta feminina. As meninas sabem o que eu estou dizendo. Essa bilionária diz o seguinte: falhar não é o resultado, falhar é não tentar. Não tenha medo de falhar. Eu sinto que o fracasso é a maneira de a vida te cutucar e mostrar que você está fora do curso correto. Mas não acabou por aí não. Olha outra, querido, olha outra. Essa é do bilionário Richard DeVos. Ele disse o seguinte: se eu tivesse de escolher uma característica, um traço de personalidade que eu considerasse que fosse o mais relacionado ao sucesso, não importa em qual campo, eu escolheria a persistência. A vontade de aguentar até o final, de ser nocauteado 70 vezes, mas levantar e dizer: aí vem o número 71. Querido, Richard DeVos é dono do time de basquete NBA do Orlando Magic, do time da NBA Orlando Magic, que ele comprou por 85 milhões de dólares em 91 e foi avaliado por 470 milhões de dólares em 2014. Olha outra aqui, essa é do Jorge Paulo Lemann, baseado na verdade na história de Jorge Paulo Lemann. Essa é do autor do livro Ricardo Jeromel, o livro Bilionários. Ele diz assim: claramente a fórmula de chegar ao topo inclui no mínimo 3 ingredientes essenciais. Primeiro, falhar, falhar, falhar. Segundo, aprender com seus erros o mais rapidamente possível. E terceiro, continuar acelerando e fazer novos erros. Não tenha medo de falhar, querido. Quem não tem medo de perder, tem um apetite gigante para ganhar. Queridão, e quando desistir não for uma opção, eu já disse aqui, o seu sucesso será inevitável. Por isso, como disse Sam Walton, um dos homens mais ricos do mundo, celebre o seu sucesso, encontre um pouco de humor em seus fracassos, não se leve tão a sério, solte-se e todos ao seu redor vão se soltar. Divirta-se e sempre mostre entusiasmo. Quando tudo mais falhar, coloque uma fantasia e cante uma música boba. Beijo no coração, tamo junto, é nóis, na segunda fase de concursos para cartório. Vamos!